O tema é direitos dos contribuintes em face do novo CPC. A respeito do CPC, que ainda não vige, mas no ano que vem, em princípio, passará a viger, há posições opostas. Há aqueles que acham que com o novo CPC tudo mudou, e aqueles outros mais pessimistas que acham que, apesar do novo CPC, nada irá mudar. Creio que há razões para ambos os lados. E por que isso? Porque o novo CPC é um diploma normativo. Diploma normativo que contém dispositivos. Esses dispositivos têm enunciados. Os enunciados têm orações. Essas orações têm termos ou expressões aos quais o intérprete deverá atribuir significados, podendo fazê-lo bem, podendo fazê-lo mal. A esse respeito, eu me recordo de 3 situações que lhes relato muito brevemente e que mostram que a introdução de um novo diploma é um evento importante, mas certamente não é algo que é necessário e suficiente para as mudanças. Primeira situação: eu elaborei a minha tese de doutorado na Alemanha, com a finalidade de comparar os 2 sistemas, brasileiro e alemão, com a seguinte particularidade: a Constituição, com permissão para uma metáfora, uma linguagem mais simbólica, a Constituição alemã, em matéria tributária, é extremamente pequena, ao passo que a Constituição brasileira, na sua extensão, relativamente à matéria tributária, é gigantesca. Quando, todavia, investiguei a jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, comparando-a com o Supremo Tribunal Federal brasileiro, constatei que a jurisprudência, no que se refere à proteção dos direitos fundamentais, na Alemanha, com a Constituição pequena, era gigantesca. E, no Brasil, com a Constituição gigantesca, era pequena. E uma das teses foi a demonstração, básica, nos casos que eu analisei, de que não havia uma correspondência entre textualidade e normatividade. Uma Constituição efetiva não depende apenas de bons textos, depende de outros fatores sobre os quais nós vamos falar agora. Segunda situação: no ano passado, eu proferi uma palestra em Turim, na Itália. E por quê? Porque, tendo participado no ano anterior de um congresso sobre segurança jurídica, que é um dos temas da minha predileção, porque aprendi com o professor Isabel a respeito dele, um professor italiano, com quem dividi o painel, descobriu que eu lidava com matéria de direito tributário financeiro. E tendo sido alertado por um outro jurista italiano, Luigi Ferraioli, de que no Brasil, com uma Constituição maravilhosa que nós temos, em que há expressamente vinculações de receita e há determinações com relação a equilíbrios orçamentários, tudo deveria funcionar bem. Inclusive, no que se refere a obras públicas, tendo em vista uma lei também maravilhosa, que é a lei de licitações, jamais haveria corrupção no Brasil. E assim fui eu para a Itália demonstrar que a nossa Constituição, no seu aspecto textual, era sim maravilhosa. Só que do texto, mediante interpretação para a norma, e essa norma, quando aplicada ao caso concreto, nós tivemos um processo de positivação que foi abrindo exceções às limitações obrigatórias, foi interpretando as vinculações de maneira flexível, de tal sorte que aquilo que tinha sido estabelecido pela Constituição, que tinha tão enormemente encantado os italianos, não tinha se tornado realidade, por razões sobre as quais nós vamos conversar hoje. E, em terceiro lugar, retomando um exemplo que foi dado pelo professor Quiroga a respeito do CARF, eu me recordo, por exemplo, dos meus anos iniciais
como advogado no então Conselho de Contribuintes. Certa feita, depois de fazer uma sustentação oral, eu fui convidado, no início da década de 90, a se retirar do recinto. E por quê? Porque o então presidente disse que eles fariam uma conferência, isto é, expulsam o advogado do recinto, fecham a porta e debatem sobre o processo patrocinado então por mim. Nós já tínhamos a Constituição de 1988, de acordo com a qual está estabelecido, desde aquela época, o devido processo legal, de acordo com a qual é garantido aos litigantes contraditório e ampla defesa, inclusive no processo administrativo. E já naquele tempo, havia uma discussão doutrinária a respeito do conteúdo do devido processo legal, a partir do qual, por implicação, a doutrina já retirava juízo natural, dever de fundamentação, ampla defesa, contraditório, ampla produção de prova, entre outros elementos, de tal sorte que aquilo já estava, por assim dizer, expresso na Constituição e, no entanto, ainda não tinha sido garantido. E vejam que, embora o CARF tenha mudado nesse aspecto, a Federação Brasileira tem 27 entes estatais e 5.566 municípios. Nós sabemos que os processos administrativos nesses lugares não observam as garantias postas na Constituição desde 1988. Com essas observações singelas, eu quero apenas dizer que o novo Código Civil não é nem necessário, nem suficiente para mudanças efetivas. É um documento bastante importante, mas que precisa se tornar realidade através da transformação dos dispositivos em normas e através da aplicação dessas normas aos casos concretos, sem discrepâncias com o tempo ocorrido com a nossa Constituição e com outros diplomas normativos. A esse respeito, eu queria, inclusive, fazer algumas considerações brevíssimas a respeito daquilo que nós devemos esperar do novo Código de Processo Civil. Como eu mencionei, o novo Código de Processo Civil é apenas um diploma normativo, que contém dispositivos que, por sua vez, contêm enunciados. E aos intérpretes é dado o poder de atribuir sentido a esses enunciados, mediante várias técnicas de interpretação. A qualidade normativa dependerá, aliás, como muito bem defendeu a doutora Juliana, de uma atividade intelectual e institucional dos operadores do direito. Sem a contribuição dos operadores, o novo Código de Processo Civil não se tornará realidade relativamente aos seus princípios fundamentais. Além disso, é preciso também registrar que o novo Código de Processo Civil é uma lei ordinária, em alguns casos, bastante ordinária. Menciono isso porque alguns mais apressados já estão dizendo que, de acordo com o novo Código, há previsão para desconsideração de personalidade jurídica, de acordo com requisitos inaugurados pelo novo CPC, que haveria a possibilidade de rescisão de ações rescisórias com base em mudança de jurisprudência, com efeitos, inclusive, pretéritos para atingir coisa julgada em caso de decisões referentes a relações continuativas. Enfim, uma série de modificações que, eu lembro, apelando para o trivial, não podem ser tratadas por lei ordinária. De acordo com a Constituição, isso é de domínio público, todos nós sabemos, a Constituição reservou a lei complementar o tratamento de matérias relacionadas a normas gerais, inclusive sobre obrigação, crédito, de maneira que essas questões relacionadas à sujeição passiva, por exemplo, relacionadas a crédito e obrigação, não podem ser tratadas pelo novo Código de Processo Civil. De tal sorte que este temor é um temor
relativamente a um fantasma, que não deve existir. E por que também não deve existir? Porque, em terceiro lugar, além de ser apenas um diploma, estabelecido por uma fonte, que é a legislação ordinária, existe ainda um terceiro motivo. O Código de Processo Civil novo é um código de processo. Não estabelece novos requisitos materiais, nem pretende fazê-lo. De tal sorte que não nos é dado o direito de encontrar no novo Código de Processo Civil elementos sobre os quais o novo Código não tem competência para tratar e, de mais a mais, sequer tratou. De tal sorte que há uma série de modificações que foram feitas que devem ter, tarefa nossa, um conteúdo procedimental ou processual, mas jamais de direito material, muito menos relativo a normas gerais de direito tributário. Portanto, nós precisamos esperar do Código Civil, do novo Código de Processo Civil, aquilo que o novo Código de Processo Civil pode fazer e aquilo que ele efetivamente fez, sem temores desnecessários. O que promoveu o novo Código de Processo Civil? Uma série de modificações, sobre as quais eu não posso falar por angústia de tempo, e já foram muito bem mencionadas, em parte, pelos palestrantes que me antecederam. Se nós tivéssemos que indicar quais são as ideias aglutinadoras do novo Código de Processo Civil, eu mencionaria as seguintes: contraditório forte, fundamentação qualificada, boa-fé, cooperação, respeito aos precedentes, respeito à autonomia da vontade e, digamos, um favorecimento à autocomposição mediante conciliação, mediação, pactos compromissórios, tutelas diferenciadas para processos massificados e simplificação. Essas seriam as 8 ideias aglutinadoras. Sobre todas elas, infelizmente, eu não posso falar. Quero destacar 2. Em primeiro lugar, dever de fundamentação analítica. Em segundo lugar, respeito aos precedentes. No que se refere à fundamentação, eu vejo uma modificação positiva, mas que deve ser enfrentada com muita cautela. De acordo com o artigo 489 do novo Código, não se considera fundamentada a decisão que meramente reproduzir, parafrasear ou indicar disposições legais, que tratar de maneira genérica, mediante argumentos que servem para qualquer caso, que não enfrentar todos os argumentos que, individualmente, possam infirmar a decisão que está sendo prolatada, que utilizar precedentes, súmulas, sem dizer porquê, ou deixar de utilizar, sem dizer porquê. Ainda que, no caso de conflitos entre normas, deixar de indicar os critérios, as normas e os propósitos da ponderação que está sendo realizada. E, além disso, deixar de julgar de maneira, digamos, íntegra aquilo que ocorreu durante todo o processo e, portanto, desconsiderando o princípio da boa-fé objetiva. Isso é o que está posto no artigo 489. Se nós tivéssemos tempo, e eu apenas vou tratar muito brevemente desse tema, nós veríamos que há uma mudança de paradigma pressuposta pelo novo Código de Processo. Nós, especialmente no direito tributário, que temos uma formação positivista e normativista, acreditamos que as normas se confundem com os textos, mas isso já foi demonstrado, não é verdade. E não é verdade, especialmente porque os textos são ambíguos, possuem mais um significado. D pode ser igual a ou B,
de tal sorte que o intérprete tem que definir se é A ou B, padecem de problemas de complexidade. Às vezes o dispositivo possui mais de um significado, não alternativo, mas simultâneo. D pode significar A mais B mais C, de tal sorte que o intérprete deve indicar quais são os significados que estão sendo atribuídos, ou que se pode atribuir relativamente ao dispositivo. Além disso, os dispositivos padecem de problemas de implicação. Às vezes um dispositivo, quando interpretado, produz um significado geral, que por sua vez pode produzir por implicação um outro significado mais específico. É como se o dispositivo gerasse o significado A, mas a partir do A se chega ao B. Se isso é verdade, o intérprete deve indicar qual é o A, qual o B e qual a relação entre o B e o A. E de outro lado, os textos padecem de problemas de defectibilidade. Através da sua interpretação são produzidas normas gerais, mas as normas gerais podem ser excepcionadas diante do caso concreto por meio de exceções que não estejam expressas no texto, de tal sorte que se pode chegar à conclusão de que o dispositivo produz o significado A, mas o significado A pode ser excepcionado no caso concreto, de tal sorte que aquela estrutura lógica que todos nós aprendemos, no sentido de que os textos normativos produzem regras prescritivas, se A, então B, admite uma exceção. Se A, então B, salvo-se C. Sendo isso verdadeiro, onde é que eu quero chegar? Se os textos possuem mais de um significado alternativo, mais de um significado simultâneo, um significado geral que produz um individual, um geral que admite uma exceção individual, o intérprete, para fundamentar, não pode simplesmente citar o dispositivo. Deve indicar qual o significado que está atribuindo ao dispositivo. E isso ele precisa fazer mediante transparência com relação às técnicas interpretativas que está utilizando. Nós sabemos que existem várias técnicas. Poderia aqui, ligeiramente, enumerar umas 20. Mas o processo de interpretação depende sempre de um argumento. Pode ser um argumento semântico relacionado ao significado das palavras, um argumento sintático relacionado à estrutura das orações e do sistema normativo, pode ser um argumento genético relativo à formação do dispositivo, pode ser um argumento histórico que remonte o período histórico em que o dispositivo foi instituído, pode ser um argumento sistemático relativo a conceitos, relativo a institutos, relativos à relação entre os dispositivos, relativo ao lugar onde o dispositivo está inserido. Pode ser argumentos relativos à finalidade das disposições, pode ser, enfim, argumentos relativos às consequências das normas que foram produzidas de acordo com a interpretação de disposições. Vejam que, se os textos normativos precisam receber pela interpretação significados, transparência argumentativa passa a ser fundamental, porque o julgador deverá indicar com base no que está atribuindo significados. E isso depende da exteriorização da técnica interpretativa que está sendo utilizada. Como os argumentos podem colidir, o intérprete tem que dizer também por que está utilizando um argumento em detrimento de outro. De tal sorte que não basta simplesmente indicar disposições normativas, se as disposições normativas dependem de técnicas para receber o seu significado, e essas técnicas podem produzir mais de um significado. Aqui está o problema. Vejam que, por trás disso, existe a demonstração de que o novo Código de Processo Civil abandonou aquela visão cognitivista que reinou durante décadas no Brasil, no sentido de que interpretação é descrever significados pré-existentes. Também não adotou o extremo oposto, uma espécie de teoria cética da interpretação, no sentido de que os dispositivos podem receber qualquer significado. Ficou no meio, adotando uma espécie de teoria moderada da interpretação,
interpretação no sentido de que os textos possuem algum significado, mas cabe ao intérprete responsável e transparente indicar um modo por meio do qual chegou ao resultado. Isto é fundamental. E é por essa razão que o Código de Processo Civil, no artigo 489, logo no inciso 1, já estabelece: não se considera fundamentada a decisão de simplesmente indicar, parafrasear ou reproduzir texto legal. Isso é insuficiente. Então, aquelas decisões que simplesmente reproduzem aquilo que está disposto, mudando algumas palavrinhas, como se isso fosse suficiente para saber o que foi feito, com base no que foi feito e por que foi feito, não é considerado, de acordo com o Código de Processo Civil, fundamentação. E vejam que é por essa razão que o novo Código também não considera fundamentada aquela decisão que não enfrenta todos os argumentos. Porque, às vezes, os argumentos, se vocês me permitirem uma nova metáfora, são como elos de uma corrente. De tal sorte que quando a gente tira um, a corrente se quebra. Mas há muitas vezes em que os argumentos são independentes, não como uma corrente, mas como uma rede, de tal sorte que se eu eliminar um argumento, os outros argumentos persistem, de tal sorte que se o julgador enfrentar apenas um, deixando de enfrentar outro, que se considerado tivesse sido, eliminaria a eficácia da decisão, a decisão deixa de ser fundamentada. Então vejam, a jurisprudência tradicional, inclusive na área tributária, de acordo com a qual o julgador está eximido de examinar todos os fundamentos trazidos pela parte, bastando apenas manifestar a sua livre convicção relativamente a um dos fundamentos, terá de ser abandonada. Além disso, o Código dá uma importância muito grande aos precedentes, no sentido de que a mera referência aos precedentes é insuficiente, porque é preciso explicar por que razão aquele precedente é importante para o caso. Inversamente, simplesmente deixar de indicar um precedente que possa ser aplicável também é considerado um defeito de fundamentação. Essas questões passam, portanto, a ser primordiais para se saber se uma decisão é ou não é fundamentada. E nesse aspecto, quem advoga sabe, existe uma jurisprudência já consolidada, no sentido de que o julgador, quando faz referência a uma outra decisão, importa a sua fundamentação e por isso está desonerado de fundamentar. Isso terá de acabar. E essas questões são utilizadas não apenas em instâncias inferiores, são utilizadas nos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal chega ao ponto de muitas vezes fazer referência a um julgado e com isso tentar importar a fundamentação para este novo caso, julgado e importado que não foi ainda publicado, a respeito do qual foram opostos embargos de declaração. De maneira que existe uma decisão que está sendo utilizada como fundamentação de outra, embora a decisão que foi utilizada não tenha sido sequer publicada. Então vejam, essas, digamos, tradições contrárias à fundamentação terão de ser revistas. É verdade que isso criará um ônus maior. Mas também é verdade, se vocês me permitirem, que essa gramática da fundamentação não é tão complexa quanto parece. O sujeito tem que indicar a disposição, tem que dizer se fez uma interpretação como descrição, como decisão ou como criação, tem que demonstrar o argumento que foi utilizado dentre os utilizáveis, tem que dizer por que escolheu um argumento em detrimento do outro, e tudo isso tem que estar exteriorizado numa linguagem clara
e bem encadeada. Se os julgadores não têm condições de fazer isso, não têm condições de ser julgadores. É verdade que a nossa tradição não é uma tradição analítica de indicar esses elementos. Agora, nós teremos que aprender a fazê-lo. E apenas para não dizer que estou falando, digamos, com certa veemência dos julgadores, os advogados terão de deduzir adequadamente os seus pedidos, com indicação dos argumentos que estão sendo utilizados, das regras de prevalência entre os argumentos e dos resultados a que se chega. Porque sem essa conexão entre os pedidos e as decisões, realmente o dever de fundamentação não poderá ser atingido. Agora, o principal, me parece, é que não se admite mera indicação, quer de disposição legal, quer de precedente, porque isso, embora seja certo, é inútil. Aliás, sobre certo e inútil, vocês devem saber daquela história do sujeito que se perde num balão e vai sendo levado pelo vento até chegar numa grande cidade, para do lado de um grande prédio, abre-se a janela e uma moça olha então para o sujeito que está dentro do balão. E o sujeito que está dentro do balão diz assim: onde é que eu estou? E a menina diz: o senhor está no balão. Isso é uma resposta certa, mas inútil. Mas a história não termina aqui. O sujeito do balão então diz: a senhora é uma estagiária, né? Como é que o senhor sabe? Sim, dá uma resposta certa, mas inútil. Mas aí a menina diz assim: o senhor é um advogado, né? Mas como é que a senhora sabe? Sim, o senhor está perdido e perguntando para uma estagiária o que deve fazer. Com relação à fundamentação, era isso que eu tinha para dizer. Muito brevemente, porque eu tenho pouco tempo, sobre precedentes. Vejam que, no caso dos precedentes, não me parece que o código, como foi comentado, seja tão exato como aparenta ser. Em primeiro lugar, os operadores do direito terão de fazer um esforço hercúleo para definir o que significa precedente. Nesse aspecto, nós precisamos diferenciar o que é uma decisão, o que é jurisprudência e o que é precedente. Decisão é a solução de um caso individual. Os juízes e os órgãos colegiados, tribunais infraconstitucionais e superiores produzem decisões. Mas nem toda decisão é um precedente e nem toda decisão forma jurisprudência. Além de decisão, nós temos que enfrentar o que é jurisprudência. Jurisprudência é um conceito quantitativo, no sentido de que é preciso um conjunto uniforme de decisões que repitam razões semelhantes para casos análogos. Além disso, precedente. Precedente, na verdade, não é toda decisão. Precedente é aquela decisão cujas razões, quando abstraídas, podem ser transpostas para casos idênticos ou análogos, relativamente à sua ratio decidente. E aqui nós teremos um esforço muito grande para cumprir no que se refere à diferenciação entre esses elementos. E o que me preocupa relativamente ao novo código é que a questão das decisões dos tribunais superiores termina tendo uma ênfase muito grande. E por que a minha preocupação? Porque, de um lado, o julgador que estiver diante de um caso a respeito do qual já haja precedentes, deverá observar, e deverá também observar quando existir súmula vinculante. De outro lado, no que se refere à tutela da evidência, que é uma inovação interessante, no sentido de que aquele que conseguir comprovar que
em princípio, uma cognição sumária tem razão, não precisará demonstrar a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. Mas o Código condiciona essa tutela da evidência à existência de recursos no sistema repetitivo ou súmula vinculante. Onde é que eu quero chegar com essas observações? Vejam só. Pode existir uma súmula vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre matéria constitucional. É muito comum isso. Diante disso eu pergunto, a súmula de um tribunal sobre matéria estranha à sua competência deve ser obedecida? É um problema. De outro lado, o exame do precedente depende da ratio decidente, de tal sorte que não é qualquer decisão que forma um precedente, mas apenas aquelas cujas razões possam ser transpostas para um caso idêntico ou análogo, de tal sorte que, sendo os precedentes, digamos, um tipo de decisão de acordo com o conceito não quantitativo, mas qualitativo, a investigação da decisão e dos seus fundamentos fáticos e jurídicos passa a ser fundamental. Qual o meu receio? De um lado, os julgadores entenderem que quando houver súmula vinculante e quando houver recurso no sistema repetitivo, por si só já existe um máximo do bom direito para quem quer que seja, porque ela pode ser também para a Fazenda Pública, mesmo nas situações em que a súmula é extremamente mal fundamentada e diz respeito a matéria que não é de competência do Superior Tribunal de Justiça ou eventualmente do Supremo Tribunal Federal. Nós conhecemos, nós que advogamos, a revogação de súmulas. Isso tem acontecido com muita frequência. De outro lado, pode haver um recurso no sistema repetitivo também sobre matéria que não seja de competência do tribunal, ou a respeito dos quais esses recursos repetitivos tenha havido recurso para um outro tribunal. Em outras palavras, o mero fato de existir uma súmula ou de existir um recurso na sistemática de recursos repetitivos não pode levar ipso facto à tutela da evidência. Pode ser contra o contribuinte. Mas o reverso me parece também verdadeiro. O fato de não haver uma súmula e de não haver um recurso repetitivo não quer dizer que não haja evidência. Aí o ponto. O Código de Processo Civil diz que, nesses casos, será concedida a tutela da evidência. Não quer dizer que, em outros casos, seja proibida a tutela da evidência. Então, o que vai acontecer, se nós não interpretarmos esse dispositivo adequadamente, de acordo com a Constituição, notadamente, de acordo com a segurança jurídica, que fundamenta o sistema de precedentes, é simplesmente a dificuldade tremenda de se obter uma tutela de evidência, que é excelente porque dispensa o ônus de demonstração do dano irreversível ou de difícil reparação. Mas, de outro lado, o mero fato de haver essas decisões pode levar à tutela de evidência em favor do Estado. Então, vejam, há precedentes e precedentes. Eu me recordo de vários casos, inclusive de precedentes que formaram súmulas que são contra a lei. As súmulas do Superior Tribunal de Justiça contrárias às leis. Um exemplo, de acordo com uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, dissolução irregular de sociedade é causa de responsabilidade dos sócios. De acordo com o Código Tributário, somente aqueles atos ilícitos que gerarem obrigação tributária que podem gerar responsabilidade. Portanto, essa súmula é contrária ao texto legal. Então, o que eu temo é justamente que haja uma exacerbação dos precedentes num país que não tem tradição de tratar de precedentes. No sentido de que, quando não houver precedente, o sujeito não tem razão, e quando tiver precedente, seja quem for, tem automaticamente razão, sem que haja uma investigação a respeito de se tratar ou não de uma decisão, de uma jurisprudência ou de um precedente. E apenas para terminar, uma das causas, vejam só,
de modulação de efeitos no novo Código de Processo Civil é a existência de mudança de jurisprudência dominante, o que é extremamente interessante, mas também é perigoso, porque é uma série de jurisprudências dominantes que não mantém fundamentação nem com o Código Tributário, muito menos com a Constituição, e que de antemão se sabe serão revertidas, de tal sorte que pode haver um certo engessamento com base nos precedentes, quando os precedentes serão ou deverão ser modificados. De tal sorte que, em face dessas considerações, eu não estou nem otimista demais, nem pessimista demais. Eu estou, digamos assim, apreensivo. O Código de Processo Civil, para se tornar realidade, depende da atividade dos operadores do direito, dos juízes, dos advogados, de todos aqueles que participam da administração da justiça. O que é, digamos assim, um problema, mas ao mesmo tempo é a solução. Talvez nós consigamos transformar este Código de Processo Civil numa bela realidade no Brasil. Muito obrigado. Prefiro,